Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. Eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Hoje nós recebemos a Júlia Donassolo, ela que é a nova presidente do Conselho do Jovem Empreendedor, o COGEM. A nova diretoria assume nesta sexta-feira e ela vai falar um pouco com a gente sobre o COGEM. Seja muito bem-vinda ao site Toledo News, Júlia. Obrigada pelo convite. Então, Júlia, para começar, fala para a gente um pouco de qual a sua relação com o Cogen, há quanto tempo você já está lá, e agora também esse sentimento de assumir a presidência. Sim, eu estou agora indo para o quarto ano de Cogem. No primeiro ano eu participei como conselheira. No segundo ano já assumi uma pasta da diretoria. No terceiro fui vice-presidente, né, do presidente até então, Lucas. E já na vice-presidência já sabia que provavelmente eu assumiria, né, a presidência esse ano. É, o convite do Cogem, ele aconteceu, na verdade, pro meu esposo, pro Gabriel. Mas até por não ser um pouco o perfil dele, ele é mais reservado. E eu sempre fui envolvida com associativismo, cooperativismo na escola, aquela coisa de grêmio, de organização. Eu sempre gostei disso. Então, fez muito mais sentido que eu entrasse no Cogem do que ele. E até por incompatibilidade de horário, o convite se estendeu a mim e eu decidi entrar. Entrei na pandemia, né? Então foi um ano que a gente não teve muita proximidade com o conselheiro, que as nossas reuniões eram online, né? Mas decidi manter para esperar que voltasse normal as reuniões para eu conseguir entender um pouco mais o grupo e o que o Cogen realmente fazia. E foi muito bom, é uma grande oportunidade, estou muito feliz, apesar de ser muita responsabilidade, né? De levar o nome e de fazer com que a equipe mantenha-se firme, junta, mas acredito que vai ser um ano de muita visibilidade para o Cogem. Pelo menos é o que eu desejo, é que seja um bom ano para nós. E para quem ainda não conhece o Cogen, se você puder explicar um pouco mais como funciona, como que é Claro. o trabalho de vocês ali, dos Uhum. empresários, desses jovens empreendedores. Sim. O Cogem, então, né, o Conselho do Jovem Empreendedor, ele está vinculado à CIT, né? A CIT é a nossa maior parceira, a pessoa que nos ajuda, né, diariamente. Ele pode ser, você pode ser conselheiro sendo dono de uma empresa, né, estando no quadro societário ou não. É uma das coisas que é importante falar, porque às vezes a gente tem algum jovem que queira participar, mas trabalha em alguma empresa. Desde que o seu chefe, né, o dono da empresa, o proprietário, autorize a sua participação, você pode fazer parte, não sendo só o proprietário, né? Então é uma coisa bacana para ser lembrada. O conselho ele recebe então pessoas de 18 a 39 anos. É claro que a faixa etária hoje ela não nos diz muito quem é jovem e quem não é, né? Mas nós temos um limite, né? Até para que essa pessoa, após os 39 anos, consiga alcançar outras coisas, por exemplo, a cadeira na CIT, né? Então, é uma das oportunidades que o COGEM oferece. Dentro do Cogem, nós temos, então, algumas atividades, algumas que já vêm direto do nosso direção estadual e federal, que então nós temos a FACIAP Jovem e temos a CONAGE. Então, algumas ações vêm de lá. E temos algumas que nós desenvolvemos durante o ano, né? Começamos agora primeiro com a Páscoa, depois nós temos o Feirão do Imposto, e nossa maior atividade desenvolvida, nosso maior evento é o Destaque Empresarial, que é realizado há muitos anos já, né, aqui na cidade para os empresários. Os empresários aí, com certeza, né, vão lembrar, conhecem. A gente tem uma facilidade muito grande de comercializar o prêmio, porque é um prêmio de muita credibilidade, né? Apesar de surgirem alguns outros prêmios aí que no período que a gente comercializa, mas realmente a gente tem conseguido manter a credibilidade do prêmio. Como que você vê a importância do Cogen, desse contato entre vocês, jovens empreendedores, para a vida pessoal, para a vida empresarial dessas pessoas? Eu percebo que o Cogem, ele vai agregar um pouquinho para cada coisa, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas esperam que vão chegar numa reunião do Cogem e vão sair de lá fazendo grandes negócios. E não é bem assim. É claro que alguma coisa ou outra acaba acontecendo entre os conselheiros.
mas o nosso maior objetivo realmente ali dentro, nós temos isso como missão, inclusive, né, no nosso planejamento estratégico, é criar lideranças associativistas, né? Preparar pessoas para assumirem lideranças. Ali dentro, né, já passaram pessoas que hoje têm funções públicas, por exemplo. Então, o Cogen, ele é de grande importância nesse sentido, né? E, obviamente, quando você convive em um grupo de pessoas, você acaba tendo que lidar com várias situações. Então, é um aprendizado pessoal muito grande. Por quê? Uma que você está ali de forma voluntária. Então, é uma doação sua pessoal, né? E tendo essa doação voluntária, você é quem vai dizer os rumos que aquilo vai tomar. Ou se você vai ficar, ou se você vai decidir sair. E isso, dentro de tudo isso, temos nossas reuniões, nosso dia a dia, os nossos conflitos ali, né, que precisam ser resolvidos de forma adulta. Então, eu acredito que é uma experiência pessoal muito maior do que a profissional, na minha opinião. Pelo menos para mim, é uma experiência pessoal que nos leva a dar coisas profissionais. E falando agora sobre o planejamento para esse ano, para agora essa nova gestão, o que vai ter de novidade? Tem os principais eventos, como você já falou, Isso. Feirão do Imposto, Prêmio Destaque Empresarial. Então, o que esperar para esse ano de 2023 no Cogen? Até por conta da pandemia, várias situações dentro do Cogen a gente tem pensado, porque a pandemia deixou a gente meio um pouquinho parado, né? Então, a gente retomou o prêmio de forma normal o ano passado. Então, esse ano, realmente, a intenção é dar visibilidade para o Cogen. Até na terça-feira, nós tivemos nosso planejamento estratégico em parceria com a Citi. Nós desenvolvemos, né? Foi ótimo, acredito que todos os conselheiros que participaram gostaram. Foi bem esclarecedor para entender o que o grupo quer e precisa e quais caminhos nós vamos tomar. Então, nossa maior perspectiva esse ano é dar visibilidade para o Cogen, é fazer com que o município de Toledo, que já nos acolhe, entenda um pouco mais sobre a nossa história, né? Sobre como funciona o Cogen e o que é o Cogen. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo. E é claro que fazer as nossas ações durante o ano. Dentro do planejamento estratégico surgiram várias ideias que vão ser colocadas em práticas. Então, teremos algumas novidades aí durante o ano, tirando a parte que nós já temos como referência, que é o Feirão do Imposto, que é o destaque, né? Você pode falar de alguma dessas novidades, alguma que já pode ser implantada, ou está tudo sendo estudado ainda? É bem recente, né? Foi na terça-feira, então a gente ainda não sentou para definir quais serão executadas, porque tem coisas que levam um pouco de tempo. Mas acho que um dos nossos principais objetivos, que é uma coisa que eu posso compartilhar aqui, é uma situação que não precisa ser de muita coisa para fazer, apenas realmente planejamento, né? De ir até esses locais, é trazer os jovens que ainda não são empresários um pouco mais para perto, né? Então, fazer visitas ao Centro da Juventude, por exemplo, a faculdades, para despertar nesse jovem o empreendedorismo. Então, essa é uma das coisas que nós queremos fazer esse ano, aproximar os jovens. É uma das novidades, né, que foram levantadas no planejamento. É uma crítica que muita gente tem, principalmente ao sistema estudantil brasileiro, é essa falta de um contato maior com o empreendedorismo, com essas questões mais administrativas. Você acha que isso é importante para ir despertando esse sistema nos jovens, esse anseio, essa vontade de empreender? Sim, é claro que muitos vão desenvolver, outros não, né? Mas precisamos que esses jovens pensem com uma cabeça um pouco mais aberta, né? Precisamos que eles entendam também quem está do outro lado, que é o empresário, né? Às vezes não vai acontecer dele ser um empresário, mas se você tem alguma noção, algum conhecimento, a comunicação também entre funcionário e chefe, eu acredito que facilitaria muito a vida de muita gente, né? E eu penso que quando você diz para o jovem um pouco da sua vida, vou dizer um pouco sobre o Cogen, para aquele jovem,
você desperta interesses nele, né? De crescimento, de dizer que ele pode sim fazer coisas, que ele pode sim querer coisas, desenvolver coisas. E acredito que nesse adolescente, nesse jovem que a gente precisa trabalhar, né? É isso que eu penso, assim, a gente precisa cuidar desses jovens. E você, de forma pessoal, nesses 4 anos que você falou que já está no Cogen, que benefícios o Cogen trouxe para sua vida pessoal, profissional? Eu acredito que a rede de contatos foi um dos maiores benefícios. Tirando, obviamente, conseguir lidar com o grupo, né? Que nós somos um grupo grande, nós temos 38 pessoas hoje no conselho. Então, você lidar com as diferenças pessoais de cada um. Mas esse marketing pessoal, das pessoas te conhecerem, reconhecerem o seu trabalho. Então, eu estou no Cogen e também eu sou do escritório. Então, é um marketing pessoal mesmo, né? Que as pessoas me reconheçam o meu trabalho, né? Falando da parte profissional. Então, eu acho que esse é um dos maiores benefícios, conviver com várias pessoas, fazer uma rede de contato e uma divulgação pessoal. Eu acho que foi bem interessante para mim. Inclusive, eu assumi uma cadeira também na FACEP Jovem. Eu estou na diretoria financeira. São 2 anos, então 2023, 2024 eu vou estar lá. E poder ter acesso a algumas coisas, a algumas pessoas, é uma coisa que eu acredito ser bem interessante. É um diferencial que pode aparecer para qualquer jovem Isso, empreendedor. exatamente, né? Você estando ali, quando você entra no Cogen, você decide o rumo que a sua gestão vai tomar, dentro, pessoalmente falando. Se você se dedica um pouco mais, provavelmente você vai assumir uma cadeira, você vai trabalhar numa diretoria. Então, o Cogen é assim, é como você que vai determinar quais os rumos que ele vai tomar, né, na sua vida ali, naquele momento. E falando mais especificamente ali das principais atividades, primeiro o feirão do imposto. O que esperar do feirão do imposto esse ano? Já está sendo planejado? Já está sendo Sim. discutido? A princípio, a gente trabalha naquele formato do combustível, né? Nós ainda não recebemos as orientações da CONAGE, nós só foi nos pedido para determinarmos diretores, né, que vão assumir esse papel durante o período do feirão. Provavelmente agora no mês de abril nós teremos os direcionamentos, mas o feirão, o nosso maior objetivo esse ano é realmente que a população entenda o objetivo dele, que é impostos, redução da carga tributária. A gente faz a ação do posto de combustível porque é algo que chama muita atenção. Mas essa pessoa que ela compra a ficha, que ela vai para a fila abastecer, ela precisa entender que nós não estamos vendendo combustível barato. Nós estamos ali proporcionando um momento que ela entenda o quanto isso poderia ser comercializado com menor valor. Então, esse ano, a nossa maior dedicação em relação ao feirão vai ser isso. Fazer com que as pessoas entendam que a carga tributária ela é altíssima, por isso que o valor das coisas também estão altos. É uma ação de conscientização também. Isso, exatamente. A gente precisa focar que essa ação do feirão é conscientização e não vender algo num valor mais barato. Esse é o nosso principal objetivo. Entrando agora no Prêmio Destaque Empresarial, um prêmio já muito consolidado Sim, aqui na cidade, e nos últimos anos teve essa questão da pandemia, o prêmio acabou não sendo realizado ali de forma presencial, voltou ano passado, voltou. e agora também para esse ano, quais as novidades, como que vai ser a organização desse evento? Sim. Nós, o ano passado, tivemos uma grata surpresa, tivemos a adesão dos empresários, assim, as pessoas ficaram muito felizes por voltar, as pessoas gostam, né, do jantar, daquele glamour, né, de subir no palco, se arrumar. Muitas empresas utilizam isso como comemoração de final de ano, né, que a gente sempre faz no final do ano. E então a ideia esse ano é trazer um evento maior, mas não em números, né? Nós temos uma limitação até por espaço, mas é grande no sentido de mais glamour, né? Premiar, né, várias empresas, talvez consigamos premiar mais ramos de atividade. Se você tem interesse,
Se o ramo ainda não é inscrito, né, para ser pesquisado, podem enviar para a CIT, que tem algumas regrinhas lá, mas é só seguir, o pessoal ajuda para fazer a inscrição da atividade que é da sua empresa, né, que ainda não tem como premiação. Mas é basicamente isso, assim, é elevar o nível do prêmio. Seria basicamente isso, né? E nós vamos começar a trabalhar esse ano um pouco mais cedo. Vamos começar a trabalhar, a gente geralmente começa em junho, julho, vamos ver se a gente já começa a movimentar. Temos uma empresa, né, que faz a pesquisa, então nós já vamos marcar uma reunião com eles para mudar algumas coisinhas do método da pesquisa, se for possível. Até para a gente conseguir arrecadar mais patrocínios, né? Quanto antes, melhor. A gente fazer essa comercialização um pouco mais calma, sem correria, e atingir um público maior, talvez. Vocês recebem algum feedback dos empresários quanto ao prêmio, quanto ao modelo de pesquisa, questões ali que podem Sim. mudar, melhorar? O prêmio hoje é o Top of Mind, né? Que é a empresa mais lembrada quando, né, o pesquisador pergunta ao público. Em relação ao formato da pesquisa, a princípio manteremos o mesmo. Talvez será pesquisado mais pessoas. É uma ideia que nós temos para tomar uma abrangência um pouco maior. Mas os empresários sempre ficam muito felizes, né? Óbvio, né? Quem ganha. Mas até eu acredito que até mesmo quem não ganha, só de o seu nome ser citado, eu acho que já é de grande valia para, né, para a empresa. E como que é para vocês do Cogen trabalhar em projetos assim que já se tornaram referência aqui na cidade? É um grande prazer. Eu acredito que, de modo geral, o pessoal se dedica e fica bem feliz, pelo que a gente percebe. Ficam bem felizes mesmo por fazer parte disso e fazer isso acontecer. Diferente de outros locais que às vezes os conselhos só ajudam, aqui não. Aqui foi criado pelo Cogen, é desenvolvido pelo Cogen. Claro que nós temos ajudas, né, como o da CIT, para dar direcionamentos, enfim. Mas é um grande orgulho, sem dúvida nenhuma, o Cogen ter o destaque para si e fazer acontecer. E é muito legal porque a gente esse feedback da espera do prêmio. Né? A gente chega nos locais, ai, que bom que vai ter, que bom que retornou. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Aí você entende que a correria vale a pena, É o né? Que a reconhecimento. incomodação vale a pena. É o reconhecimento, exatamente. E como que faz para aquele jovem empreendedor que quer entrar no Cogen, através de convite, através de Uhum. inscrição, como que faz para o jovem empreendedor ingressar no Cogen? Geralmente são feitos através de indicações, mas também vocês podem estar entrando em contato diretamente com a CIT. A CIT direciona daí, né, o nosso diretor de novos membros, direciona para ele conversa com essa pessoa, tem uma documentação que precisa ser enviada, se for proprietário da empresa é um pouco mais simples, se for funcionário, né, da empresa que você vai representar, aí tem alguma documentação também a ser enviada, mas bem tranquilo, entrando em contato com a CIT ou com algum conselheiro, né, a gente tem a página do Instagram, ali fica mais fácil de identificar os conselheiros também, pode entrar em contato com um de nós, que nós fazemos a indicação. E qual que é a importância do suporte da CIT para o trabalho de vocês no Cogen? Fundamental, né? Inclusive, no nosso planejamento estratégico, acho que todos os grupos, nós nos dividimos em grupos, colocaram, né, que o nosso ponto forte, com certeza, é ter a CIT do nosso lado, né, do nosso apoio. E é fundamental. E estando dentro da FACIAP hoje, da FACIAP Jovem, a gente percebe que quando o conselho não tem a parceria da associação diretamente ligada, não consegue se desenvolver, né? E eu penso que a CIT, além de nos ajudar, ela nos direciona para fazer tudo melhor. Tanto evento, quanto reunião, por exemplo, a questão do planejamento estratégico, né? Eu falei que eu gostaria de fazer uma reunião com a diretoria. Foi sugerido, então, que nós fizéssemos um planejamento estratégico com todo mundo. Então, é esse tipo de detalhe que a CIT cuida de nós
e valoriza o nosso trabalho. É um trabalho também de validação, porque a City já é uma Com instituição ali já certeza. com mais de 50 anos, uma instituição já reconhecida na cidade. Exatamente. Por exemplo, quando nós vamos comercializar o prêmio, nós temos o apoio da City, automaticamente isso não dá mais ainda credibilidade, né? Quando a gente fala que é da premiação e você já cita o nome da City, você já tem portas abertas. Então é uma troca, né? Então, Júlia, para concluir esse bate-papo, se você quiser deixar mais algum destaque dos trabalhos do Cogem para esse ano, para chamar também outros jovens empreendedores para participarem também do Cogem. Eu gostaria, né, então, de convidá-los para estar conhecendo, participando de uma reunião. Na integração de novos membros, vocês podem participar de uma reunião. Eu indico até participar de 2, 3 reuniões para vocês entenderem um pouco o que é. Nas nossas reuniões esse ano é trazer pautas interessantes. Nós voltamos com duas reuniões por mês, né, a cada 15 dias. Então, nós vamos sempre ter um empresário em foco, vem um empresário da cidade contar um pouco da sua história. É uma grande oportunidade de trocar experiência, aprender com aquela pessoa, conhecer um pouco da história dela também. Vamos também ter momentos de troca nossa ali, vamos, né, dar espaço para os conselheiros falarem sobre as suas empresas. Então, fica o convite, né, para quem se interessar, para quem tiver vontade de conhecer, que esteja lá conosco. Então, Júlia, nossa, muito obrigado por ter essa disponibilidade de vir conversar com a gente, de vir conversar com o nosso público. Obrigada a vocês, agradeço. Essa foi Júlia Donassolo, a nova presidente do Conselho do Jovem Empreendedor aqui de Toledo, o COGEM, e essa e outras entrevistas ficam disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá, também ative o sininho das notificações. Nos vemos em breve para mais uma entrevista. Até mais!